Não, eu não vou falar de futebol. Não vou falar de dupla Grenal, até porque nenhum dos dois está em condições de gozar do outro no momento. O motivo desse slide aqui é convidar vocês para ter uma experiência sensorial comigo. Imaginem o seguinte cenário. O Oasis abriu um show extra e vai ser aqui em Porto Alegre, ali no Beira-Rio. Amanhã. E o Paul McCartney vai fazer uma canja no show. Os ingressos estão esgotados, mas a Gabriela, nossa curadora, conseguiu ingresso para todo mundo. Todos nós vamos estar presentes ali. Nós vamos estar lá no meio da pista. Vocês não estavam imaginando que a gente ia conseguir a área VIP, né? Mas tudo bem. Estamos lá no meio da pista. Imaginem o Beira-Rio, com o palco lá no fundo da goleira e aquelas arquibancadas todas lotadas. Camarote lotado. E agora eu peço que vocês fechem os olhos por alguns segundos, como eu estou fechando o meu aqui. Essa é a experiência sensorial. E se imaginem lá no meio, aquela muvuca, fica pensando, como é que eu vou fazer para ir no banheiro? Meu Deus, não dá para pegar uma serva. Tem gente demais, vem metade de Porto Alegre aqui. Vocês estão se imaginando lá dentro? Esse povo todo ao redor de vocês? Pois bem, cada uma dessas pessoas que estão ali vão receber um diagnóstico de câncer de mama no Brasil, só nesse ano de 2025. É um número impressionante, mas ainda assim bastante acurado. Um jogo de futebol não representa isso. A arena cabe 50 e poucos, Beira-Rio 48. É mais do que um estádio de futebol. E as notícias não são muito boas. Existe uma projeção internacional que os casos vão aumentar num montante de mais ou menos 38% até 2050, e a mortalidade vai aumentar em até 68%. E essa mortalidade vai se dar basicamente em países de baixo índice de desenvolvimento humano. Cada 100 mulheres que tiver um diagnóstico de câncer de mama, 55 irão ao óbito nesses países mais pobres. Será que a gente pode fazer alguma coisa para mudar isso? Mudar esse cenário? O câncer de mama é uma doença multifatorial, o que significa que não tem uma causa específica para a doença. E existem alguns fatores de risco que realmente não são modificáveis, e são os mais importantes. Ser mulher é um risco muito maior do que ser homem. Envelhecer é risco para câncer. Ter nascido com uma mutação genética aumenta o meu risco. E eu pertencer a uma história familiar, a uma família com muitos casos de câncer, também aumenta o meu risco. Por outro lado, existem fatores sim que podem me ajudar a prevenir a doença. E esse mesmo estudo que projetou esse aumento de casos, estima que se eu tomar alguns cuidados, eu posso diminuir essa incidência em até 25%. Aqui no slide estão esses fatores. Amamentar, evitar a obesidade na menopausa, diminuir a ingesta alcoólica e evitar sedentarismo. Então, basicamente, hábitos de vida saudáveis. Mas, às vezes, mesmo cultivando hábitos de vida saudáveis, eu posso ter um câncer. É o exemplo dessas duas mulheres aqui, muito conhecidas de todos vocês, a apresentadora Cristina Ranzolin, a influenciadora e escritora Cláudia Bartelli, que há alguns anos tiveram um diagnóstico de câncer de mama e tiveram a coragem de vir a público falar sobre isso. Falar sobre o diagnóstico, falar sobre o tratamento, e incentivam e inspiram muitas mulheres que estão passando por isso. No mês passado, durante o Outubro Rosa, eu tive a oportunidade de participar de um evento com elas, e eu tive a ideia então de homenagear elas hoje, mostrando e falando do caso delas e aplaudindo o altruísmo delas virem a público falar sobre isso. Além delas serem pessoas saudáveis e terem tido câncer, elas têm outra coisa em comum. Ambas tiveram um diagnóstico precoce. Descobriram a doença antes que ela fosse sintomática, com exames de imagem. E isso, sem dúvida, aliado a uma boa qualidade de vida, propiciou que elas tivessem um sucesso no tratamento e uma cura de uma maneira muito mais efetiva. Por isso que elas estão hoje aqui falando conosco sobre isso. Mas vocês podem me dizer, Felipe, não é a única coisa que elas têm em comum.
Elas nasceram num país, ou estão vivendo num país, muito privilegiado, onde elas podem fazer quaisquer exames ou tratamentos, enquanto que a maioria da nossa população é atendida pelo Sistema Único de Saúde. Será que faz diferença eu ser atendido no Sistema Único de Saúde prejudica a minha possibilidade de sobreviver à doença? E a resposta, infelizmente, é sim. Isso é gráfico de dados brasileiros que mostram que pacientes do sistema de saúde suplementar ou particular têm maior chance de sobreviver a um diagnóstico de câncer de mama. A boa notícia, e talvez o slide mais importante seja esse. No gráfico do meio, vocês veem que aquelas pacientes que fazem um diagnóstico precoce, então casos iniciais, não há diferença em relação à chance de sobreviver. Então aqui está nosso primeiro recado muito importante: diagnóstico precoce salva vidas, mesmo no Sistema Único de Saúde. A grande diferença em relação à mortalidade está nos casos avançados. Por quê? Porque é onde se usa mais medicamentos. E existem alguns medicamentos que ainda não foram implementados no Sistema Único de Saúde, e nós temos condições de utilizar esses medicamentos na saúde suplementar. Além disso, quanto mais avançado é o diagnóstico da minha doença, maior é o meu custo financeiro para tratar essa doença. Então, o diagnóstico precoce, além de salvar vidas, ele poupa dinheiro para o Sistema Único de Saúde. Mas, mesmo que eu tenha um diagnóstico mais avançado, eu tenho sim condições de me tratar e me curar. O tratamento do futuro está logo ali. As medicações estão muito, muito evoluídas. E um exemplo disso é uma medicação que faz mais ou menos a mesma atuação do que essa figura. Para quem não lembra o que é essa figura, isso é a representação do famoso cavalo de Troia. Mitologia grega, guerra de gregos contra troianos, porque foi raptada Helena de Troia, e os generais da Grécia resolveram invadir Troia. Exército monumental da Grécia não conseguiu transpassar as muralhas de Troia. E eles tiveram um pensamento: vamos fazer um ardil, uma armadilha. Eles fingiram que foram embora e deixaram um cavalo de madeira gigantesco na porta de Troia. Os troianos, vendo aquilo na manhã seguinte, falaram: desistiram, ganhamos. Botaram o cavalo para dentro da cidade e foram comemorar. Durante a noite, os guerreiros da Grécia desceram de dentro do cavalo, que era oco, abriram os portões, e o resto da história vocês sabem. O exército da Grécia invadiu Troia e dizimou Troia da história. Pois bem, nós temos medicamentos hoje que funcionam como verdadeiros cavalos de Troia. Esse é um exemplo. São duas moléculas coligadas. Aquela molécula azul esverdeada ali se chama anticorpo, e as bolinhas, estrelinhas laranjas, são as drogas, os quimioterápicos. Eu consigo, dessa maneira, fazer com que a molécula do anticorpo seja introjectada dentro da célula tumoral, e quando ela entra, ela libera esse quimioterápico potentíssimo ali, evitando assim efeitos colaterais que eu não gostaria que a paciente passasse, de uma forma muito mais inteligente, elegante e eficaz de entregar a medicação. E hoje em dia, quando a gente fala de medicina, principalmente no câncer de mama, nós estamos falando de medicina personalizada. Cada paciente vai receber o medicamento correto, na dose correta, no dia correto. E isso acontece porque todos os casos são discutidos em reuniões multidisciplinares, onde o objetivo final dessa reunião não é tratar o câncer de mama da Dona Maria. Não, eu não estou tratando o câncer de mama da Dona Maria. Eu estou tratando a protagonista, que é a Dona Maria. E ela é a protagonista do tratamento, da decisão do tratamento. E a Dona Maria tem as suas peculiaridades, as suas individualidades e os seus desejos. E é ela que nós vamos tratar, que momentaneamente está passando por um diagnóstico de câncer de mama. Nós estamos quase chegando a 10 minutos desse bate-papo, e até agora a gente já viu o quê? Que o câncer de mama é uma doença muito prevalente, primeira verdade. Segunda verdade, estilo de vida saudável diminui a incidência da doença. Terceira verdade, diagnóstico precoce aumenta a possibilidade de cura e diminui o custo do tratamento.
A consequência de eu não manter um estilo de vida saudável ou não realizar exames de rastreamento para um diagnóstico precoce é ter o risco de desenvolver a doença numa fase mais avançada e com menor potencial de cura. E os medicamentos estão aumentando a sua eficiência vertiginosamente. E também é verdade que desde que eu mostrei o slide do Beira-Rio e da Ariana para vocês, 2 mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama no Brasil. Nesses 10 minutos. Isso é aritmética, isso é matemática. 2 mulheres foram diagnosticadas no Brasil. O que vocês podem fazer para ajudar? Muita coisa. Primeiro, se vocês tiverem algum familiar ou algum amigo passando por isso, deem um apoio. Esse apoio é muito importante e é muito necessário. Não esqueçam disso. Coisas práticas. Posso te ajudar a buscar o teu filho no colégio? Precisa que eu compre alguma coisa para ti na feira? Ajudem. Coisas práticas. Segundo, participem de consultas públicas. Consultas públicas são coisas que o governo faz periodicamente para avaliar a inserção de novos medicamentos ou novas tecnologias no Sistema Único de Saúde. Participem disso e ajudem a diminuir essa diferença, esse abismo que existe entre saúde suplementar e Sistema Único de Saúde. Terceiro, talvez mais fácil, mas muito importante, evitem de disseminar fake news. Mamografia causa câncer, parem de fazer mamografia. Abandonem seus tratamentos convencionais porque se descobriu uma erva no Himalaia que cura todos os tipos de doença. Muitas pacientes acreditam nisso e vão parar do seu tratamento para fazer uma medicação que não é eficaz. Quando vocês tiverem dúvidas em relação a alguma coisa, procurem os sites das sociedades científicas e vejam se aquilo está explicado ali. Aqui é um exemplo de 3 sites, por exemplo. E finalizando, o que eu desejo para vocês é que vocês fomentem essa informação, divulguem que é importante estilo de vida saudáveis e pratiquem isso para vocês mesmos. Realizem um rastreamento do câncer de mama, para caso isso aconteça, esperemos que não, seja detectado numa fase muito precoce. E eu quero agora que vocês esqueçam aquela experiência sensorial e eu desejo que a próxima vez que vocês forem se divertir dentro do estádio, vocês só estejam lá com a família e o amigo de vocês para viver coisas boas. Obrigado pela atenção.